Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos realizando sonhos. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. E hoje o bate-papo esportivo é com o Antônio Carmo e comigo, porque o Conrado Balucci está se recuperando hoje, então eu vou fazer companhia aqui para o Antônio Carmo. Carmo, um ótimo dia para você e já quero saber quais são os destaques do esporte. Bom dia para você, Carol Serra, aos amigos todos que nos acompanham em áudio e vídeo hoje corretamente aqui no Bate-Papo Esportivo. Vejo você de jaqueta e tá frio por aí, ligou o ar-condicionado a 15 graus, por aqui até que deu uma esquentada. É por isso que o Conrado Balucci, certo que apesar de ser jovem, a voz foi embora. Está acostumado lá no litoral, aquele calorão, tudo bem. De repente tem uma queda de temperatura, o garoto não aguentou. O Conrado se recuperando rapidamente, amanhã já volta conosco direto de São Sebastião, a não ser que ele está buscando também já pegar férias aí, né? Discípulo de Cláudio Nicolini, 3 dias de trabalho e 1 mês de férias. Conradão, boa recuperação, amanhã a gente volta aqui. Carol, a gente olhando aqui esse começo de ano, você sabe que as atenções, né, nesse começo de temporada, elas sempre estão voltadas para a Copinha, a chamada Copinha, assim, carinhosamente chamada, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já está em sua 56ª edição. Neste ano, não é diferente, a Copinha começou na sexta-feira passada, tem 3 times do Vale, Taubaté, São José e Atlético Guará participando. Mas neste ano, eu até comentei aqui ontem, esses dias, que a Copinha ela vai ficar um pouco ofuscada, vai ter o seu brilho um pouco tirado por conta dos estaduais, dos campeonatos profissionais que já vão começar. Tem campeonato que já começa amanhã, quarta-feira, no Nordeste, já tem jogo na quarta-feira. Em São Paulo, aqui onde a gente acompanha mais de perto, o Paulistão vai começar sábado. E o Campeonato Paulista da Série A2, tem São José, Taubaté, que a gente fala daqui a pouco, vai começar já na sexta-feira. Mas sobre a Copinha, que está rolando, né? Ontem nós tivemos o fechamento da primeira rodada, já a abertura da segunda rodada. Ontem os destaques foram as vitórias do Fluminense sobre o Água Santa, 2-0. Fluminense que é o time que é o segundo time com mais conquistas da Copinha, junto com São Paulo, são 5 conquistas, né? E o Palmeiras que ganhou do Monte Roraima por 4-2. Aliás, teve um quarto gol do Palmeiras, o rapaz chutou a bola fora da área, a bola bateu no travessão, não entrou, ficou fora do gol, mas o Bandeira ali no relance deu o gol e seguiu. O gol foi válido, não mudou a história do jogo, porque já era o gol do 4-2, mas se fosse o gol ali de começo, de abertura de placar, já poderia dar muito mais reclamação. É por isso, viu, Carol, até eu entro num detalhe aqui, na Copinha acho que não vai ter VAR nem nas finais do campeonato. Então tem campeonato que o campeonato começa sem o VAR, e aí a federação coloca, a partir da fase de mata-mata o VAR entra em ação. E quando o VAR entra, né, então os jogos que foram realizados ontem, os erros cometidos, eles não têm o referendo do VAR. E é por isso que eu não concordo. Acho que se você não tem o VAR desde o começo do campeonato, não deve tê-lo até o final. Porque numa fase classificatória sem o VAR, você pode ser prejudicado, não conseguir a sua classificação, enquanto que depois o time que passou numa classificação com um gol irregular, num lance assim, vai para frente e tem o VAR ali para ajudar. É uma opinião que eu tenho aqui. Acho que ou tem o VAR desde o começo do campeonato ou não tem. Mas, pois bem, Palmeiras ganhou 4-2 no Monte Roraima, o Fluminense fez 2-0 no Água Santa, né? Tivemos o Mirassol ganhando do Linense por 1-0, o Votuporanguense fazendo 3-0 no Falcon, o Remo lá no grupo do Palmeiras ganhando do Batalhão pelo placar de 2-0, e a grande vitória da rodada, aquelas goleadas que são tradicionais e que acontecem muito nessa primeira fase da Copinha. Carol Serra, o Coritiba, ele ganhou do Esportivo Real pelo placar de 9-0. A gente vai ter o prosseguimento da Copinha, muitos jogos acontecendo. Nesta terça-feira, por exemplo, tem uns 20 e tantos jogos. Destaque para o Corinthians, que está lá em Jaú e vai enfrentar a equipe da Luverdense, que é lá do Mato Grosso. O Guarani de Campinas joga em Assis contra o Assisense,
tem confronto paulista do interior, o Comercial de Ribeirão Preto jogando contra o Noroeste. No grupo do Corinthians, o 15 Jaú pega o Trindade. O Trindade fez uma boa partida contra o Corinthians, perdeu só de 1-0 no sábado, né? Deu trabalho. O Vasco da Gama, o seu Vasco da Gama, o time da Colina pega o Guanabara City, que é uma novidade na Copa São Paulo, um time novo que apenas atua com as categorias de base. O Bahia joga contra o CSA e o Flamengo, que não é o Clube de Regatas Flamengo, do Rio de Janeiro. O Flamengo não veio para a Copinha deste ano. O Flamengo, que é de Guarulhos, jogará contra o Capivariano, jogando lá em Guarulhos. O América de Rio Preto joga em casa contra a Inter de Limeira em mais um confronto que é também do interior de São Paulo. E amanhã a gente vai ter a presença dos times do Vale do Paraíba, Carol. Amanhã o Taubaté poderá garantir a sua classificação. Ele já ganhou o primeiro jogo, né, estreou com vitória, ganhando por 2-0. Amanhã faz o segundo jogo, 7h30 da noite, no Joaquinzão. Enquanto que no grupo de Guará, que tem o Atlético Guará e o São José, os dois times vão se enfrentar amanhã. São José estreou empatando, o Guará estreou perdendo, o Atlético Guará. Então o Atlético Guará não pode perder amanhã de jeito nenhum. Se ele perder, está fora. Já com uma rodada de antecedência, estará eliminado do campeonato. Os jogos amanhã. O São José precisando da vitória também, porque o Juventude e o Nacional são os favoritos neste grupo, onde o São José e o Atlético Guará está. No grupo do Taubaté, o Botafogo do Rio, que já esteve em Taubaté recentemente também, numa fase inicial de grupo, está lá e é o outro favorito junto com o Taubaté. São os dois times que deverão se classificar no grupo de Taubaté. Já em Guaratinguetá vai depender muito do jogo de amanhã entre Atlético Guará e São José. Não dá para acreditar que os dois vão passar adiante, não, por conta dos resultados da primeira rodada. E esse Juventude, que é lá de Caxias do Sul, um time que tem uma boa estrutura, que empatou com o São José, e o Nacional, que ganhou do Atlético Guará, um time que no norte do país, ele é de Manaus, é um time bem conceituado, viu, Carol? E Carmo, como é que tá a preparação para o São José e para o Taubaté no Paulistão da Série A2? Conta pra gente. É aquilo que eu estava te falando, né? A Copinha vai ficar meio escondida, meio ofuscada por conta dos campeonatos estaduais que já vão começar no fim de semana. E claro, para o torcedor aqui do Vale do Paraíba, né, o torcedor que acompanha e que gosta da Série A2, São José e Taubaté são as grandes atrações. Dois times estão se preparando desde o ano passado. Taubaté teve um desfalque no meio da sua preparação, com o técnico Rogério Henrique pedindo demissão, foi embora para Goiás, recebeu uma proposta melhor para trabalhar no futebol goiano, onde ele já havia trabalhado, e aí o Taubaté ficou naquela, né, como diz o ditado, com as calças na mão. O que eu faço agora? Aí ficou uma semana sem treinador, com o elenco já montado, pelo técnico e pelo Léo Silvério, bom diretor de futebol, gerente de futebol que o Taubaté tem, pela diretoria do Taubaté, comandada pelo presidente Vitor Rodolfo, que vai agora para a sua primeira competição oficial mesmo, como técnico, como presidente do Taubaté. E aí o Taubaté deu um tempinho, viu aqui, viu ali, e contratou o Diego Coelho. Coelho foi um bom lateral direito que atuou pelo Corinthians, mas como técnico ainda não vingou. Passou pela própria categoria de base do Corinthians, teve uma ou outra oportunidade de dirigir no time principal do Corinthians, quando saiu um técnico até chegar outro, Diego Coelho tapava o buraco ali. Depois foi dirigir time sub-20, acho que do Cuiabá, passou pela Inter de Limeira, e no ano passado ele foi contratado para fazer o trabalho na Copa Paulista para o São Bento de Sorocaba, para montar um time, com tudo arrumado lá, para a Copa. Fez tudo isso, mas não começou bem, ficou apenas 7 jogos, acho que só teve uma vitória, e acabou saindo, né? O São Bento tem um técnico da sua comissão técnica lá, que é interino, que vive trabalhando, Fabiano Carneiro, assumiu, fez um bom trabalho, vai inclusive continuar esse ano, será o técnico efetivo do São Bento no campeonato. Então o Taubaté teve esse problema, e o Diego Coelho chegou aí, fez os seus treinamentos e vai se preparando para a estreia sábado. O Taubaté vai estrear em Sertãozinho, sábado, no estádio Frederico Dalmaso. O Taubaté vai enfrentar às 7 da noite a equipe do Sertãozinho. Primeiro jogo do Taubaté fora de casa, assim também como o São José. As duas equipes têm uma longa viagem, vão caminhar bastante, vão ter que ter um bom transporte aí, uma boa
hospedagem, Carol, porque cansa, né? O Taubaté indo para Sertãozinho, pelo menos vai jogar sábado às 7 da noite, que é um horário gostoso para se jogar. Aliás, é o horário que o São José Esporte Clube optou em marcar os seus jogos como mandante. São José fará 8 jogos no Martins Pereira, 7 deles sábado, 7 da noite. Tem quarta-feira também, 8 da noite, e quando é no fim de semana é sábado, 7 da noite, a não ser na última rodada, quando todos os jogos são às 3 da tarde. Já o Taubaté vai jogar em horários alternados, tem jogo às 15 horas no sábado, vai pegar o São José no Clássico às 18h30, tem mudanças, né? Mas o jogo das 19 horas, pelo menos, se tiver aquele calorão que andou fazendo, não prejudica tanto. O Sertãozinho chega como campeão da Série A3, chegou para a Série A2 deste ano, como campeão da Série A3 do ano passado. E o técnico do Sertãozinho, campeão do ano passado, é o que está no São José, é o Marcelo Marelli, que dirigiu o Touro dos Canaviais, assim chamado Sertãozinho, campeão da Série A3 do ano passado. Então o Taubaté vai lá fazer a sua estreia. Já o São José vai até Lins, viaja um pouco mais, vai até Lins para enfrentar o Linense, o elefante da Noroeste, Linense lá no estádio Gilberto Siqueiro Gilbertão. O problema desse jogo, Carol, é que ele é domingo, 10 horas da manhã. Eu acho um horário totalmente fora de propósito para marcar jogo do futebol profissional. 10 horas da manhã, eu particularmente não concordo, acho que é um horário muito ruim. Tem gente que gosta, tem torcedor que gosta desse horário, tem time que gosta de jogar nesse horário, tanto é que no domingo nós teremos 4 jogos nesse horário, não é só o do Linense contra o São José, não. Tem o Juventus, que vai jogar na Rua Javari contra o Santo André, o Monte Azul, que joga em casa contra a Inter de Limeira, e o São Bento, que joga em Sorocaba contra o 15 de Piracicaba. Todos esses jogos no domingo, às 10 da manhã. Se eu sou o presidente da federação, eu coloco no regulamento: proibido marcar jogo domingo às 10 e às 11 da manhã. Ou joga sábado à tarde, sábado à noite, ou domingo à tarde, domingo à noite. Mas domingo de manhã é horário de futebol amador, é horário dos veteranos, dos velhos jogar bola, viu, Carol? Não acho legal, não. O São José, então, está com o técnico Marcelo Marelli, veio para a Copa Paulista, começou muito bem, depois o time caiu de produção e, consequentemente, o trabalho do Marcelo Marelli também foi questionado, pois o time na reta final, São José passou nos 6 jogos sem ganhar. Terminou a fase de classificação com 2 jogos sem ganhar e foi para o mata-mata. Passou pelo São Bento com 2 empates, ganhou nos pênaltis. E aí pegou o Comercial, perdeu os 2 jogos, tanto em Ribeirão como em São José dos Campos. Aí, torcedor, imprensa, criticaram o trabalho do Marcelo Marelli. Mas a diretoria do São José, a diretoria SAF do São José, entendeu que o Marcelo Marelli tem condições e pode fazer um bom trabalho. Jovem técnico, assim como o Diego Coelho no Taubaté, né, pouco mais de 40 anos, pode sim desenvolver um bom trabalho. É a chance que ele vai ter agora no Campeonato Paulista. E aí, não tem jeito para os técnicos, viu, Carol? É o seguinte: 3, 4 jogos, perdeu os 3, empatou 1, ganhou 1, perdeu 4, não tem jeito, o técnico, obrigado, valeu, segue a sua vida, bom trabalho, e vão procurar um outro treinador. Essa é a vida de todo mundo aí, não só na Série A2 que a gente está citando aqui. A gente sempre fica, quando começa o campeonato assim, analisando, olhando, espera a primeira rodada, um time toma de 4-0, você fala: acho que daqui vai cair o primeiro treinador. É uma alta rotatividade, desculpa. Muito, não, é isso mesmo. É isso, Carol, bem colocado por você. Carlos Alberto Torres, né, ex-lateral da seleção brasileira, o capitão do Tri de 1970, depois técnico, sem tanto sucesso, mas foi técnico campeão brasileiro com o Flamengo em 83, ele dizia o seguinte: eu não sou técnico, eu estou técnico, e todo técnico ele não é o técnico, ele está técnico do time. E aí a gente fica acompanhando essas mudanças. E eu estava dizendo o seguinte, viu, Carol, muita gente nova aparecendo na Série A2 este ano, com alguns veteranos. E dá para citar 2 aqui: o Paulo Roberto dos Santos, que está na Votuporanguense, talvez o mais antigo e o mais conceituado técnico trabalhando na Série A2, e tem também o Moisés Deguete, que está no 15 de Piracicaba, que vem fazendo um ótimo trabalho, foi campeão da Copa Paulista, o 15 virou SAF, disse que vai ter um aporte financeiro muito grande. Eu coloco já, antes de começar o campeonato nessa semana, o 15 como, para mim, hoje,
um dos dois favoritos aí para subir. Sobem 2 times, o 15, se mantiver esse ritmo que vem do ano passado, com dinheiro, vai entrar muito forte. Mas tem muito time aí que chega com experiência também. A Inter de Limeira, que contratou o Alberto Félix, que fez um bom trabalho como técnico do Taubaté no ano passado, é um time que vai dar trabalho. O Monte Azul, aliás, o jogo da Inter, na abertura, é justamente contra o Monte Azul. É um outro time que pode dar trabalho assim, como o Água Santa, né, que estreia no campeonato também nesse fim de semana. O Água Santa é um time que caiu o ano passado, cai agora, vem sempre com aquela expectativa de poder fazer um trabalho diferenciado, vai estrear contra o Votuporanguense. Mas as primeiras 2, 3 rodadas são aquelas que a gente pega para conhecer os times, ver aquilo que vai poder acompanhar, viu, Carol? Carmo, e a gente está falando então de alta rotatividade, já falamos sobre os treinadores. Eu não consigo, vou ser bem sincera para você, eu não consigo acompanhar tanta mudança assim, porque eu sei que em algum momento você vai falar que o Gabigol voltou para o Santos e que o Flamengo ia contratar outra pessoa e que... Eu não consigo de verdade acompanhar. São muitas movimentações também com os jogadores, né? E esse ano até que não está assim tão agitado não, viu, Carol? A gente pega, e você falou do Gabigol no Santos, eu falava ontem, né, comentando aqui com você pela manhã, que a contratação de maior impacto nesse começo do ano foi do Marlon Freitas, que deixou o Botafogo e veio para o Palmeiras, contratado em definitivo, um jogador de 30 anos, que estava já há quase 4 anos no Botafogo, se consolidou como um dos líderes do Botafogo, do grupo, um jogador que a torcida gostava muito, campeão da Libertadores, campeão brasileiro em 2024, né? Mas surgiu uma proposta do Palmeiras para ele ganhar mais, ele tinha condições de sair, avisou a diretoria do Botafogo, aceitou a proposta e veio para o Palmeiras, que pagou um bom dinheiro também para o Botafogo. E aí surgiu a contratação do Gabigol para o Santos. Se você pegar a história dos dois jogadores, aquilo tudo que eles já fizeram aí no futebol do Brasil, claro, o Gabigol tem muito mais, né, muito mais lastro, muito mais nome do que o Marlon Freitas. Mas ele está em baixa, né? O Marlon Freitas não, até que ele está ali, se ele não está em alta, ele está na média. O Gabigol está em baixa. O Gabigol, depois de ter vivido bons anos no Flamengo, 2 vezes campeão de Libertadores em 2019, 2022, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil e fazendo gols praticamente em todos os jogos finais, e foi muito bem. Aí, de repente, ele teve um ano muito ruim com o Tite, quando foi 2023, né, que o Tite teve por lá, né, e aí, o 2024, o Tite o afastou, o Tite já não gostava dele na seleção brasileira, já não o levava para a seleção, mesmo quando ele estava vivendo um bom momento no Flamengo, e o Tite era o técnico da seleção brasileira. Quando o Tite foi para o Flamengo, ficou escancarado. Aí, bom, o Tite não acha graça no futebol do Gabriel Barbosa, né, o chamado Gabigol. E aí, ele ficou em baixa no Flamengo, o Tite saiu, ele não conseguiu se recuperar, e no fim de 2024, juntamente com o Dudu, que também saiu do Palmeiras pela porta dos fundos, ambos foram anunciados no Cruzeiro. Opa, chegou uma dupla de ataque aqui que vai arrebentar o futebol do Brasil. O Cruzeiro agora vai fazer gol em tudo quanto é jogo. Dudu e Gabigol. Olha, nenhum dos dois acabou se acertando no futebol do Cruzeiro. O Dudu saiu já no ano passado mesmo, foi para o grande rival, o Atlético Mineiro do Cruzeiro, e o Gabigol ficou lá e perdeu espaço também com a chegada do técnico português Leonardo Jardim. Aí o Gabigol foi para a reserva, o Caio Jorge tornou-se titular, virou artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem aí o seu futebol disputado. O Cruzeiro já recebeu proposta de times aí da Europa, falou não, nós não queremos hoje tirar o Gabigol daqui, não queremos tirar o Caio Jorge aqui, vamos mantê-lo. E aí o Flamengo quis também contratar o Caio Jorge, ofereceu uma grana alta, o Cruzeiro falou, pode aumentar, porque ele não vai sair daqui não, precisamos de muito mais dinheiro, vocês precisam pôr muito mais dinheiro aqui para contratar o Caio Jorge. Bom, o Gabigol foi para o Santos, já foi apresentado, disse o seguinte, que está preparado, viu, Carol, para ouvir vaias na sua volta, que tem torcedor do Santos lá que não está também satisfeito com a volta dele, mas vamos ver, se ele começar a fazer gols, a dupla de novo, hein?
Gabigol e Neymar, dois jogadores que têm uma história muito bacana no Santos. O Gabigol começou lá e o Neymar todo mundo sabe também. Então agora os dois vão se reencontrar na temporada 2026 vestindo a gloriosa camisa do Santos Futebol Clube. Caio Jorge fica no Cruzeiro, que tenta contratar o Gerson, aquele grande volante que estava no Flamengo, foi lá para a Rússia, fez um péssimo negócio na carreira dele em termos de jogar bola, financeiramente foi muito bom. O Cruzeiro, se trouxer o Gerson, vai ter realmente um jogador de grande destaque. Enfim, são esses os nomes de maior conhecimento que mexeram um pouco com o mercado da bola neste começo de ano. Ontem surgiu uma proposta, aí o Bahia disse que quer levar o Everton, goleiro do Palmeiras, de seleção brasileira. O Flamengo quer levar o Gabriel Brazão, goleiro do Santos. Mas isso, por enquanto, tudo ainda em compasso de espera. Viu, Carol? Olha, você estava falando, o Dino Machado, nosso operador aqui, estava balançando com a cabeça. Eu acho que ele entende também bastante de futebol, já estava fazendo aqui as suas apostas também, pensando bem. Eu sei que essas movimentações, elas sempre acontecem e a gente precisa ficar ligado. Ainda bem que tem o bate-papo esportivo para a gente sempre saber o que está rolando no mundo do esporte, né, Carmo? A gente fala aqui, Dino Machado, moço de Pindamonhangaba, que está aí trabalhando na nossa Band Vale FM, chegou há pouco tempo, está aí mostrando todo o seu talento com toda a nossa equipe. Mas, enfim, é isso, viu, Carol? Vamos seguir também, para a gente terminar aqui, com a Copa Africana de Seleções. Tem cobertura total da TV Bandeirantes, a gente vai chegando já na reta final da competição, né? Já estamos no mata-mata das oitavas de final. Ontem o Egito precisou da prorrogação, mas passou pelo Benin por 3-1, e a Nigéria não tomou conhecimento de Moçambique, enfiou 4-0. Hoje acontecem os dois últimos jogos dessa fase de quartas de final, 13h, Argélia e República Democrática do Congo, e às 4h, a Costa do Marfim enfrentando o Burkina Faso, jogos que você acompanha na TV Bandeirantes e também no Band Esportes. Aí vão ficar 8 times que seguirão adiante. A Copa das Nações Africanas de Futebol é um campeonato muito importante, até porque, viu, Carol, tem muito jogador africano que atua no futebol europeu, a gente conhece e vai ver atuando também na Copa do Mundo deste ano. Muito, Carmo, vale a pena a gente acompanhar, né? E só quero lembrar que a gente está sendo transmitido agora pelo Facebook e pelo YouTube, e que Stephanie Bandeira, que está aqui do meu lado, sempre faz os cortes para esse material também ficar nas plataformas digitais. Então, se você perdeu qualquer coisa aqui ou quer saber mais sobre quem foi transferido, que jogo que vai acontecer, sempre você pode acompanhar através desses vídeos que ficam tanto no nosso YouTube quanto no nosso Facebook. É a modernidade. Fica assim, fica mais fácil. Tá certo, Carol? Certíssimo, Carmo. Um abraço para você, aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira, hein, gente? Até amanhã. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vinac Consórcios, há mais de 45 anos realizando sonhos. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Agora 8h40, vamos então saber